gravar aqui. A outra Júlia não vai poder participar e qualquer coisa eu mando para ela depois. Mas enfim, então tudo que é voltado para isso. E eu acho que a principal coisa que acontece no segundo dia de prova é relacionada ao tempo. Matemática acaba sendo um alvo muito desgastante por causa das contas, por causa da leitura em si, tecnicamente, e ainda mais que vocês fazem a prova com física e química também, que são duas matérias chatinhas. Então, o que eu quero trazer hoje é controle de tempo, principalmente, e modo de leitura que torne a questão um pouco mais assertiva, tá? O que eu trouxe são questões do ano passado comparada com questões de anos anteriores. Então, volta e meia, vocês vão ver aqui questões muito parecidas, porque é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês. Mostrar a importância de ter feito simulados, questões antigas, etc. E essa ideia de relacionar coisas que você viu antes com coisas que você vai ver na sua prova. Salve, Bela, boa tarde. E aí, Gabriel, boa tarde. Então, a gente vai ver Boa tarde, basicamente essas oi. lógicas, tá? O que tem aqui para mostrar a vocês. Eu tenho uma ampulhetinha no slide aqui, que é um tempo que vocês vão ter para fazer a questão. Eu não vou fazer a questão sozinho, vocês vão ter o tempo de vocês para fazer. Separei ela exatamente com esse tempo. Tendo o tempo para fazer, depois de 3 minutos, 4 estourando, eu vou cortar vocês, infelizmente. Vou cortar e vou trazer a resolução, vou trazer as dicas. Por quê? 80% das questões aqui é obrigação de vocês resolverem em menos de 1 minuto e meio. Não tem nenhuma questão aqui surreal. Se você estiver fazendo muito cálculo, é porque tem alguma coisa errada. Ou você está tendo dificuldade exatamente com contas, com algo do tipo, e é isso que eu vou tentar ajudar. Vai ter questão de log, vai ter questão de exponencial, vai ter questão de estudo de gráfico, estatística, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Porcentagem, principalmente. Enfim, a gente vai fazer um bololô de coisas aqui. O que eu quero que vocês me ajudem, principalmente. Todo mundo se conhece, basicamente, aqui. Sempre que vocês forem terminando, manda para mim no privado. Eu acho que eu escolhi o Zoom só por isso mesmo, porque tem gente que tem vergonha aqui, não sei por quê. Mas tem gente que tem vergonha, não vai mandar a resposta no geral. Mas manda para mim no privado. E só para ter uma ideia geral do que de tempo, essas coisas. Mas saibam que depois que o tempo da ampulheta fechar, eu não vou esperar mais ninguém, porque eu preciso realmente fazer o máximo de questões que a gente conseguir. E eu não vou dar assunto propriamente dito, porque não faz sentido. A gente já está na semana da prova, é realmente só ajuste, só organizar detalhes, etc. Mas pode mandar qualquer dúvida no privado. E no geral a gente só anima mesmo para deixar o negócio legal, tá? Não tem tempo na ampulheta, relaxe. É o tempo que eu achei necessário. Depois eu digo que tempo é, como é que vocês foram. Por isso mesmo que eu não botei o número descendo, tá? Eu só botei ali para vocês, para eu ter um ideal de questão. Relaxa, não se pressione não. Hello, Karina. Saudades. Vou trabalhar todos os níveis. Tem umas questões aqui realmente a gente vai demorar para fazer. E minha expectativa é que a gente fique até umas 4 horas, 4h30, no máximo. Mas quem puder ficar mais tirando dúvida, eu vou estar aqui também, porque eu não tenho nada para fazer hoje e eu sou desocupado. Então, deixa eu passar aqui o Zoom pro lado de cá e abrir a parada. De boa, mas estou botando para gravar aqui. Se alguém, por um acaso, estiver assistindo pelo celular, talvez tenha um probleminha para ler a questão, mas acho que vocês conseguem dar zoom. No resto, só discussão de estratégia, tá? Confie em mim. O tempo aqui é só um referencial para mim, não é para vocês. No final, eu elogio ou não, e etc. E a gente vai fazendo tudo devagarinho, beleza? Vamos lá. Sem pressão, na paz. Nem vou falar quanto tempo tem. Se acabar a ampulheta, foda-se aqui a ampulheta. Eu quero só que vocês mandem para mim quando vocês acabarem. Não manda no geral, não, para não ficar fazendo zoadinha na galera. Fechado? A primeira questão que eu quero trazer para vocês é relacionada com escala, só pontapé inicial, questão nível fácil, eu sempre vou falar os níveis. Nível fácil, questão de 2018. A gente vai trabalhar uma estratégia nela depois e vamos para de 2020 para vocês perceberem a diferença. Vou dar aí um tempinho para vocês, vou montar meu microfone, dá uma lida, quando terminar, me manda. Vai lá.
Na manhã, voltei. Não vou falar o tempo que eu vou deixar você na curiosidade aí, a galera aqui. Quanto tempo tem aí? Não sei, não importa. Mas vocês foram bem. O que eu preciso que vocês se atenham é que sempre cai uma questão de escala. Não tem para onde fugir, não tem o que vocês fazerem, tem que aceitar que vai cair e ponto final. O que eu preciso que vocês se lembrem, e eu vou fazer um resumão que já vai servir para a próxima questão, inclusive, é o formato da escala. Escala, para quem não se lembra, é desenho sobre o real. Vale lembrar que ambas essas coisas aqui, tanto a distância no desenho quanto a distância real, elas precisam estar em centímetros, certo? Não esqueçam disso, a Aninha adora fazer brincadeira com relação a isso. Bota um valor em metro, outro valor em quilômetro, mas ambas têm que estar em centímetro. A primeira coisa que você tem que fazer, não só em escala, mas em qualquer questão, principalmente em geometria. Viu que tem unidades diferentes, transforma todo mundo para a mesma unidade e vai embora. A escala em específico que tem que ser transformada para centímetro. E esse E, que é o E de escala, a gente costuma dizer que ele é adimensional, ou seja, ele não tem uma unidade de medida e ele pode simplesmente se mover por todas as coisas que eu quiser. Por exemplo, essa escala ela pode ser linear, que é esse caso aqui, desenho sobre desenho. Essa escala ela pode ser de área, ou seja, superficial, ou essa escala pode ser de volume, é a famosa escala volumétrica. Como ela não tem unidade de medida, ela pode navegar por esses três fatores. Esse linear é quando você coloca em centímetro, é a escala normal, não muda nada nesse Ezinho. Essa área vai transformar, não sei se vocês se lembram, mas toda a questão de área na unidade de medida, você tem centímetros quadrados, metros quadrados. Então, significa que quando eu falar em escala de área, essa escala vai ser elevada ao quadrado. E quando eu falo de volume, geralmente eu uso unidades com expoente 3, né? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, caso essa sua escala seja relacionada a volume, você vai ter que ela pegar a sua escala e elevar a 3. Lembrando que é a escala, tá? É esse Ezinho que ele pode ser elevado a 1, como está aqui, elevado a 2 ou elevado a 3, certo? Pode ficar modificando nesse sentido. Só para relembrar, não sei se alguém aqui não sabia disso, não sei, mas pode mandar no privado que eu também tiro dúvida. E no mais, esse estilo que está aqui na sua frente é um tipo de questão muito fácil. E aí o que é que acontece? Ele me dá uma escala de 1 para 1000. Esse 1, 2 pontos 1000 é 1 dividido por 1000. Isso já é sua escala. E ele me dá uma planta com diâmetro de 8. Inclusive, está aqui em cima e está no desenho também para reforçar. E ele quer o tamanho real. Ela é bem nítida na ideia, porque ele te fala o que é que ele quer. Então, a gente já sabe que o tamanho real, que é o denominador, aqui é real e aqui é mapa. No real, a gente já sabe que vai ser o nosso x, e no desenho ele fala que é 8. Então, se eu multiplicar aqui, automaticamente meu x vai ser 8.000 centímetros. Só que a questão, ó, cuidado, a questão que é em metro. Então, de centímetro para metro, eu volto 2 casinhas e vou achar 80 metros. Quem marcou? Letra D, brocou. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas que colocaram. Não precisa ser as duas relações ao quadrado ou ao cubo, só precisa ser um dos dois lados, mas vocês vão entender quando é que você vai usar um dos dois lados. Se for área, deixa eu só reorganizar, tá? Para quem perguntou, ó, se a escala for em formato de área, você bota esse E ao quadrado, e se sua escala for em formato de volume, você só bota o E ao cubo, certo? É só escolher primeiro onde você quer chegar, se é área ou se é volume, e coloca. Tem o caso que você pode botar o X também, não tem problema. Nessa aqui não precisava... nessa aqui tem até uma sacada, né, que pode atrapalhar. Boa observação. Na questão ele fala o seguinte, ó, no centro da planta, de área, uma área circular. Essa área não significa que ele quer a área, tá? Essa área significa o movimento ali, o círculozinho da praça. Como é que eu sei isso, para não ter dúvida? Olha as unidades de medida. As unidades de medida vão te guiar. Se está em centímetro, é porque é uma escala linear. Se tivesse centímetros quadrado, era uma escala diária. Deixa eu ver aqui.
Ele fala de diâmetro. Boa também, Bruno. Então, palavrinhas-chave, tá? Centímetro, vocês já sabem que é linear. Centímetros quadrados, área. Centímetro cúbico, volume. Isso pode te guiar. Para lembrar, ó, caso alguém tenha problema, para gravar as unidades de medida, tá? Não esquecer isso aqui. O pior é que eu aprendi essas idiotices para gravar essas paradas quando era fundamental, porque idiotice eu sempre gravo, né? A gente sempre grava idiotice para gravar. Que era a brincadeirinha, que era tipo assim, ó, cada inicial aqui era o nome de alguma coisa. Então o professor na época falava, até hoje eu levo isso para mim. Keila hoje dançou muito, depois comeu melão. Cada inicial era uma parada. Então você criava uma frase e nunca mais eu tinha esquecido a unidade de medida para fazer as transformações. E aí dá para gravar essas paradas e colocar o nome de vocês também, né? Caso alguém tenha uma letra aqui, sei lá. Outra coisa também que é importante lembrar, se eu tiver numa transformação linear, cada casa que eu me movo corresponde a uma só, tá? Então, se eu for para a direita uma vez só, é uma casa só. Se eu for para a esquerda uma vez só, é uma casa só. Se eu tiver com área, ou seja, se todo mundo tivesse aqui, ó, ao quadrado, caso eu saia de centímetro para milímetro, cada casa que eu corro são duas vírgulas que eu vou correr, né? Duas casas que eu vou correr. Cada frase, cada casa equivale a duas. E se eu tivesse ao cubo, cada casa que eu corra vai equivaler a 3. Beleza? Só para lembrar aí. Eu tenho umas paradas que eu gravo até hoje, não sei nem como é que eu lembro disso aqui, mas enfim. Alguma dúvida até aqui? Me dá um ok no privado, se eu posso passar, está tranquilo. Lembrando, cuidado para na hora que botar aí no privado, não esquecer. Ju, obrigado por avisar a Alana. Fechou, vamos lá, deixa eu ver. Isso, fica no E. Tem algumas situações que vocês vão ver que dá para usar no X, tá? Mas quando puder usar, eu vou dizer. Essa questão que vocês vão fazer agora é basicamente utilizando essa estratégia. Já estou dando um spoilerzinho, mas deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Essa é um pouco mais densa. Essa aqui eu até coloquei um negócio. Essa aqui, ó. Dá uma olhada nessa. Com calma, na paz. Vê aí. E vai lá.
Sei que algumas pessoas ainda não acabaram, mas perceberam a diferença da primeira para essa? Tanto de conta para ser feita, que eu acho que a gente demoraria um pouquinho para fazer essas contas lá, quanto de informação para resolver. Então, acho que é uma questão que daria um pouco mais de trabalho, mas ela segue exatamente a ideia que eu estava explicando anteriormente. Qual é a primeira coisa que a gente precisa analisar antes de começar uma questão? Pega a visão geral assim, passa o olho na questão sem precisar ler e observa por alto os números. Se eu observar aqui os números, automaticamente você tem... Deixa eu tirar aqui. Gabriel, palhaço, você está escrevendo aí sem querer. Você tem 28.080 litros e você tem informações aqui, ó, em centímetros. Então, a gente já tem obrigatoriamente uma diferença de unidade. Então, o que é que eu faria logo aqui? Eu leria a questão para poder fazer a transformação dessas duas unidades e me organizar tecnicamente. Então, vamos lá. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto. Isso aqui é importante saber para a geometria, tá? Para a escala ou algo do tipo, não precisa tanto. Com volume igual a 28.080 litros. Então, você tem aqui essa caixa d'água. Vocês conseguem enxergar que isso é o tamanho real, né? 28.080 litros. Tamanho real. Em uma maquete, então automaticamente ele te diz que isso aqui é um desenho, tecnicamente, uma coisa menor. Numa maquete, ou seja, no desenho, você tem novas dimensões. Só que qual é a dificuldade e a curiosidade aqui que nós temos? Se você não souber calcular o volume desse paralelepípedo reto retângulo, você não consegue fazer a questão. Por quê? Ele está te dando litros aqui, lembrando, litros é volume, olha a importância da unidade medida para te ajudar. Litros é volume e o seu desenho está dando em dimensões. Mas a gente consegue fazer isso porque a gente é miserê. Se você precisa do volume do desenho, o que é que eu vou fazer, já que é um paralelepípedo reto retângulo? Ó, para revisar, o volume de um paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Então, você vai ter 2 vezes 3,51 vezes 4. Isso aqui vai me dar o volume do desenho. Confirma para mim, mas acho que dá 28,08 centímetros cúbicos. E você tem as duas unidades. Você acabou de achar o tamanho real e o desenho. A questão é nítida, nítida totalmente, que ele quer a escala. Então, já posso vir aqui, ó, escala é desenho 28,08 sobre o real 28.080. Vou colocar as unidades aqui de propósito para vocês perceberem, para vocês analisarem por alto, tá? Claro que pode ser mais rápido do que isso. Quando eu escrevo a escala, olha o que acontece. A parte de cima está em centímetros cúbicos, a parte de baixo está em litros, o que não coincide, não faz sentido ter isso. E, no geral, a sua escala é uma escala volumétrica. Então, automaticamente, esse Ezinho, ele tem que estar ao cubo, porque é uma escala volumétrica. A gente está trabalhando com números de volume. Então, o que é que eu preciso fazer primeiramente? Já adicionei o cubo no meu E aqui, tá vendo? E aí eu vou colocar, ó, centímetro cúbico já posso deixar aqui, não tem problema. Posso botar aqui 28,08 centímetros cúbicos. Minha preocupação é o litro. Só que a questão foi tão boa, e é isso também que eu pedi para vocês observarem, ó, ela me deu esse dado. Ó. Eu posso, aproveitem, em física dá muito isso, eu posso dar uma buscada na prova para ver se nenhuma informação de outra prova pode ser usada de matemática, tá? Então, aqui ele me deu de graça que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu posso automaticamente transformar esse litro aqui para 28.080 decímetro cúbico. E de decímetro cúbico, como a gente fez na questão anterior, transformação, eu passo para centímetro cúbico. É uma casinha só que como eu estou com um cubo, vão ser 3. Então, eu venho aqui, ó, e acrescento 3 zeros. Então, eu fico com esse valorzão aqui, ó. Tudo bem? Dá uma olhada, vê se é ok para mim, para você, na verdade. Só transformei todos, ó, para centímetro e fica tudo lindo. Beleza?
Então, o que é que acontece aqui agora? Vamos lembrar? Escala precisa ter sempre o denominador, quer dizer, o numerador sendo 1, sempre. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui nessa escala é fazer uma transformação. Eu vou pegar ambos, numeradores e denominadores, e vou fazer uma simplificação. Qual é o número que eu vou simplificar em cima e embaixo? Óbvio que eu tenho que simplificar sempre pelo numerador, porque o numerador tem que ficar 1. Então, eu vou ter que dividir numerador por 28,08 e eu vou ter que dividir o denominador pelo mesmo número, 28,08. Essa brincadeira aqui é só de casa decimal, tá? Não se preocupe muito não, porque isso aqui é só brincadeira com casa decimal, fica mais fácil para ver e a conta não fica tão difícil assim. Então, simplificando, eu vou achar isso aqui, ó. Acabou a minha questão? Não, porque o que eu quero achar é o ezinho. E eu tenho um e ao cubo. Como é que eu resolvo? Eu venho aqui agora, ó, coloco a raiz cúbica nessa minha escala. Eu esqueci um zerozinho aqui em cima. E a escala, tirando a raiz cúbica disso aqui, deixa eu puxar para cá, eu vou achar o que a gente quer, que é 1/100. Que é o que a gente precisa, tá? Pode ser por notação, eu ia falar isso, perfeito. Ó, belíssima pergunta, Sanches. Uma galera botou aqui, não posso transformar para decímetro cúbico? Matematicamente, se você transforma a unidade do desenho para decímetro cúbico, a sua escala ela pode ficar bugada dependendo da situação. Aqui você consegue fazer porque você sabe que você vai cortar, mas algumas alternativas pode por um acaso sacanear. Minha preocupação é passar tudo para o lugar bonitinho, tudo organizadinho, para que vocês possam fazer sem ter erro de surpresa. Que às vezes vocês ficam acostumados em colocar, sei lá, vou botar para decímetro cúbico. E aí, quando você vai ler uma parte da questão, você não consegue mais porque tem algo diferente. Então, a ideia é transformar para centímetro, porque a escala é em centímetro, certo? Mas, na hora, se você achar mais fácil colocar em decímetro cúbico, pode testar. O que vai te aliviar ou não é a alternativa. Então, reparar a dificuldade, né? Eu quero que vocês enxerguem claramente a dificuldade, a diferença das duas. Uma foi bem mais rápida, voando, e essa é muito mais complicada porque envolve dois assuntos. Geometria espacial, né? Volume de paralelepípedo reto retângulo, e essa lembrança de fazer esse movimento da escala colocando ao cubo. Manda para mim o que, é que vocês acharam aí. Tá de boa? Se precisar que eu explique alguma coisa, pode mandar no privado que eu repito. E eu, quando eu faço as questões, eu costumo fazer bem devagarinho, assim, ainda mais numa prova que tecnicamente é decisiva, né? Na minha opinião, não é decisiva de nada, mas enfim, cada um com suas cobranças. Eu sempre faço devagarinho, anotando passo a passo, organizando cada modelo, porque aí eu jogo tudo de vez. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Foi normal. A maioria das questões aqui são normais, são do regular. De boa, ok, 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 ok. Ah, e outra coisa que pode acontecer comigo aqui também, talvez, preste atenção também, tá? Me ajuda, que vocês estão com mais vantagens aí também para poder me ajudar. Algum zero que eu coloque a mais, ou a menos, ou vírgula, uma coisa do tipo, certo? Não esqueçam, o Enem, desde 2018, tem cobrado questões de escala transferindo para área e para volume, tá? Não esqueçam dessa transformação de botar ao quadrado ou ao cubo. Essa eu acho genial e não é por nada não, mas o Enem do ano passado foi mais difícil. Eu quero que vocês façam essa. Eu vou esperar também. Não é mais de escala, tá? Só para deixar claro. Algumas pessoas já conhecem, mas é bom refazer. Eu fiz na aula com algumas pessoas já, mas dá uma revisadinha, ver se vocês conseguem pensar no produto de confecção, né? E eu vou dar um tempinho e já faço a resolução. Veja aí.
Como prometido, quando caísse o tempo eu falaria. Ele tá bugado hoje aqui, mas tava bonitinho ontem. Mas o que é que acontece? É uma questão um pouco mais chata para se fazer, porém eu trouxe ela para a gente relembrar coisas que podem ficar esquecidas no meio do caminho. Por exemplo, o que é um triângulo, retângulo e isósceles, as relações desses triângulos com a parte do quadrado, como vocês já leram, e principalmente coisas para fazer rápido. Essa foi a questão que mais vocês demoraram para fazer, porém, e foi a única que atingiu o tempo. As outras vocês fizeram muito antes do tempo, inclusive, menos de 1 minuto e meio, como eu gostaria. Essa, claro, tem mais conta para fazer, mas temos técnicas, tá? Vamos lembrar. O que é um triângulo retângulo isósceles? É um triângulo assim, onde esse lado aqui, ó, que é o cateto, ele é igual ao outro cateto. Lembrem-se que triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente, e retângulo é porque ele tem a presença do ângulo de 90 graus, tá? Se você anota na sua prova um triângulo desse tipo, você só pode fazer algumas relações principais. Ou o teorema de Pitágoras, ou aquelas funções, aquelas relações trigonométricas que é seno, cosseno, tangente. Um desses. Como nessa situação não tem presença de ângulo, não tem 30, 45 nem 60, que são os ângulos notáveis, você passa a ter apenas a resolução por Pitágoras. E é isso que vocês vão precisar fazer aqui para agilizar o processo. Mas vamos ler o que é que ele quer. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como mostra a figura. Um artesão confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças, ou seja, essa pirralhinha aqui, ó, pequenininha, é um triângulo, retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Eu quero que vocês peguem essa dica, tá? Eu vou pegar aqui esse triângulozinho pequenininho. Ele fala que os catetos valem 2. Como ele é isósceles, automaticamente o outro cateto também vale 2, tá? Tá aqui bonitinho. Já separei ele, que é a única informação que eu tenho. E o que ele quer é o seguinte: o quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado é. Então, o cara da questão aqui, artesã, quer saber quanto é que vale isso aqui, ó, gente. Esse tamanho todo aqui da altura do quadrado. O que é que eu tenho que descobrir? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas basicamente eu tenho que descobrir isso e descobrir isso. Ou seja, descobrir os catetos de cada triângulozinho que está um em cima do outro ali, né? Que está sobreposto. Está empilhado. Só que vem minha dica. Eu sei que teve gente aqui que com certeza fez Pitágoras nesse tipo de situação. E não precisa. Eu quero lembrar vocês que, para ficar mais fácil talvez o visual, pensem num quadrado mesmo. Se eu pegar um quadrado, isso que eu traço aqui é uma diagonal, tá? Então, eu peguei meu quadrado, dividi ao meio. É a diagonal bonitinha. O que é que acontece com isso? Tem uma parada que vocês aprendem lá em geometria, que é o seguinte. Se o lado do quadrado, vou pegar a situação já original, tá? Se o lado do quadrado é 2, então todos os lados valem 2. Se eu passo uma diagonal aqui, eu passo a ter uma fórmula já conhecida de vocês, que é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2, lado raiz de 2. Se eu utilizar essa fórmula aqui, eu consigo fazer a questão voando. Claro, se você esquecer, obrigatoriamente você vai ter que fazer Pitágoras. Mas se você lembra dessa fórmula, você faz rapidão. Então, se eu já tenho que esse triângulozinho pequenininho, menorzinho, tem cateto 2, quanto é que vale a hipotenusa dele? A hipotenusa dele vai valer 2 raiz de 2. A diagonal, no caso, né? Vai valer 2 raiz de 2, ó. Então, eu já tenho que esse espaço aqui, ó, desse triângulo, aqui, é 2 raiz de 2. Bem pequenininho. Já achei. Então, já tenho que essa altura aqui é 2, já achei a hipotenusa dele, beleza. Só que eu quero que vocês prestem atenção agora. Vou até mudar de cor aqui para vocês pegarem a visão. Vou botar vermelho, ó. Enxergam esse triângulozinho vermelho que eu estou pintando aqui agora, né? Se eu pegar ele separado aqui, ó, eu acabei de achar que esse cateto dele vale 2 raiz de 2. Repare que o cateto é exatamente a hipotenusa do que a gente acabou de achar. 2 raiz de 2, então o outro cateto também é 2 raiz de 2. Eu posso achar a hipotenusa desse triângulo. Como é que eu posso fazer a hipotenusa desse triângulo? Eu vou pegar a mesma fórmula, ó, L raiz de 2. Só que nesse triângulo, o meu L é 2 raiz de 2. Então, eu vou colocar aqui, ó,
2 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso aqui, para quem já sabe, ó, para quem não sabe, né? Dá 2 raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então eu fico com 2 vezes 2, que é igual a 4. Logo, olha o que eu encontrei, que essa hipotenusa é 4. Só que olha o que acontece, e é especial isso, tá? Vou botar de verde, ó. Essa região de verde é exatamente essa hipotenusa que eu achei, que deu 4. Só que essa hipotenusa é o cateto de outro triângulo. Então, eu já tenho o valor desse cateto agora, que também vai valer 4. Vamos usar a esperteza? Se aqui foi 2 e aqui virou 4, e eu estou trabalhando basicamente com semelhanças de triângulos e união, eu consigo fazer uma suposição de que aqui vai ser 8. Eu não sei se vocês fizeram, mas se vocês fizeram assim, provavelmente acharam 8, fazendo o mesmo processo. Então, eu teria agora ó, o pedacinho daqui de cima valendo 8, o pedacinho daqui 4, o pedacinho daqui de baixo 2, somando tudo, eu acho que a altura desse quadrado é 14. Letra A. Caso não tenham pego essa visão da proporção, eu posso continuar fazendo minha conta. Ó. Eu posso pegar aqui, cadê meu mouse doce? Aqui. Eu posso continuar aqui, ó, achar essa hipotenusa aqui agora, ó, que vai ser 4 raiz de 2, por causa da minha fórmula. Achei esse cateto, ó. Esse cateto também, então, vale 4 raiz de 2. Quando eu fizer a minha fórmula de novo, eu vou achar a hipotenusa, em verde aqui agora, que vocês vão ver que vão achar 8. E achando 8, eu confirmo a minha teoria que esse cateto também é 8. Repare que é um pouco trabalhosa, mas não é uma questão considerada difícil, tá? É só realmente trabalhosa. Talvez por isso vocês estão demorando mais. Manda dúvida, vê se vocês conseguiram armar algo do tipo. Vê se está tranquilo para vocês. Por favor. Sempre pegando Pitágoras, tá? Caso você não tenha entendido o processo de tentar ajustar aquela parada. Olha que criativo. É uma parada que a gente está visualizando. Eu acabei de dar essa dica, ó. Se um lado foi, se uma parte da altura foi 2, a outra virou 4, eu estou duplicando. Aí eu falei o seguinte: como eu estou fazendo junções de triângulos que vai aumentando o tamanho dele proporcionalmente, então eu consigo fazer também uma semelhança. Então, se eu estou fazendo uma semelhança de triângulos, utilizando Pitágoras, vendo que está ocorrendo uma proporção entre os triângulos, eu posso afirmar que esses pedacinhos, essas alturas de cada triângulo que está empilhado, eles têm uma sequência. Então, ó, 2, multipliquei por 2, 4. Multipliquei por 2, 8. A mesma coisa de dentro, ó. Deu 2 raiz de 2, o outro deu 4 raiz de 2. Se eu fizer isso aqui agora, vai dar 8 raiz de 2. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Só a relação, não é para utilizar na questão, não. Só a relação dessa proporção que está ocorrendo isso. Ou seja, uma PG. Então, essa questão é uma questão de PG. Isso aqui eu utilizo no 6º ano, nas minhas aulas, geralmente, porque a gente utiliza muita coisa sobre Tangram. Os meninos precisam fazer uniões de figuras. E só consegue fazer a união se os meninos conseguirem ter a percepção que os triângulos têm tamanhos proporcionais. Então, eu consigo gerar uma PG. Claro que os meninos não têm o discernimento do que é isso, mas eles fazem isso quando são gurizinhos. Por que eu estou falando isso? Porque o Enem, ano passado, aproveitou essa noção e lançou a próxima questão da gente. Olha que idêntico, só que não a resolução, tá? Olha que idêntico. A mesma parada, só que ele pegou e fez uma duplicação dos seus quadrados, mas é o mesmo estilo do processo, tá? E essa questão que vocês vão fazer agora, tá cortado um pouquinho, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui rapidinho. Diminuir, porque eu não disse que tinha cortado. No mais, tudo tranquilo por aí, né? Veja aí. Só enquanto eu tô abrindo. Eu tô falando pra porra porque eu quero passar o máximo de coisa para vocês. Daqui a pouco eu peço
Águas universitárias aqui. Vê aí se já tá para vocês aparecendo. Então, mesma coisa, ó. Como eu sempre digo isso, assim como redação, que tem muito repertório para aplicar na redação, matemática também. Então, quanto mais prova e quanto mais visão você tiver, melhor. Como a gente já conhece esse formato, quando a gente for ler essa questão, vocês já vão ter noção do que é que está se falando. Vocês só vão precisar entender o que é que ele quer. Então, vocês vão dar uma olhadinha. Vai lá, rapidinho.
Vamos lá. Não sei se todo mundo terminou, perdão, mas o que é que vocês acharam? Se eu não tivesse falado a questão anterior, vocês acham que vocês conseguiriam montar alguma coisa? É nítido que é PG ou fica ainda um pouco de dúvida quanto a isso? Porque basicamente o que a gente tem aqui, eu acho que não tanto pela explicação, deixa eu ver, não tanto pela explicação, porque ele fala sempre ponto médio da questão anterior. Então isso pode ser um pouco cuidadoso para o processo, mas no geral é uma questão que envolve PG e a gente sabe algumas coisas que são importantes na PG. Primeira fórmula, né? Óbvio. Você tem a fórmula de PG aqui. Vale lembrar que não necessariamente é n-1, tá? A gente pode botar assim, se a gente quiser, ó, AK vezes Q elevado a n-k. Porque nem sempre a minha primeira posição é realmente a primeira. Não é nem nunca brincou com isso, não, mas pode ser que aconteça, tá? Nessa situação da questão, o que é que está acontecendo? De um quadrado para o outro, eu estou sempre meio, 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 meio. Então, ó, um, meio, um quarto. Então, a gente já consegue perceber que aqui nós temos uma razão de meio, certo? Que é o crescimento de uma para outra. A gente consegue perceber também que esse primeiro termo aqui, ó, é o 1, dá para fazer, e dá para fazer sem lógica também, porque não é tão grande assim, não. Vou explicar a lógica sem ser fórmula, tá? Mas aqui é só para organizar a fórmula. O que ele quer basicamente? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado? Esse aqui é o primeiro quadrado, ele quer o centésimo. Então, ele quer que o n seja 100, ó. Então, vai ficar a 100 é igual a A1 vezes a razão elevado a 100 menos 1. Só com isso aqui, a gente já consegue perceber que o nosso expoente vai ser 99. Então, já temos uma característica legal. Mas é bom de preencher. O nosso A1 é 1 vezes o nosso Q é 1 sobre 2, e isso vai ficar elevado a 99. Se vocês forem perceber, a única alternativa que tem aqui é a letra B para marcar. Simples, fácil. Agora, se vai enxergar que é uma PG aqui, a gente não sabe. Mas agora, como vocês já sabem que ocorre uma junção de figuras para formar outra, isso gera uma proporção, gera uma PG, vocês já podem aplicar em outras questões. Como é que eu posso distinguir se é a PA ou PG aqui, né? Deixa eu ver uma palavra-chave aqui que tem na questão. Ó, o quadrado PRST com lado de medida 1 é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior. O que é ponto médio? É o ponto que está no meio. Então, basicamente, o que ele está me dizendo é o quadrado anterior vai ter um tamanho do ponto médio do quadrado do primeiro quadrado, do quadrado anterior. Então, o que é o ponto médio? É o ponto do meio. Então, basicamente, eu estou pegando o primeiro quadrado, dividindo ele por 2 e achando o outro. Pegando o meio do quadrado do outro, achando o terceiro. Pegando o meio, achando o terceiro. Então, basicamente, ele está pegando o quadrado anterior, dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, até encontrar o infinito que ele quiser. Então, só essa lógica já dá para ter essa noção. Depois ele explica um pouquinho mais, ó. E criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Então, significa que os lados eles vão sempre dividindo por meio. E outro modelo que você pode ver é o modelo de tamanho. Não tem como ser uma PA aqui, porque não tem um número para você subtrair de 1 para dar meio infinitamente. Então, de 1 para meio, tudo bem, você reduz meio. Mas de meio para um quarto, você não reduz meio, não. E aí tem que prestar só atenção a esse detalhe. A questão não deixa claro que é PG. Mas, com esse repertório que eu trouxe anteriormente, acho que fica mais fácil. Tudo bem? Me dá um ok, está tudo certo. Se tem alguma dúvida, dá por lógica, só por lógica de proporção dá, tá tudo lindo. Primeira parte, então, aqui que eu trouxe para hoje. Tudo perfeito, só que nem tudo são flores também. A gente vai fazer questão difícil. Essa eu chutaria fácil, tá? Deixa eu ver. Boa pergunta. Se começasse por outro número sem ser 1, é melhor usar a fórmula. Perfeito.
Se não fosse um ali, eu sugeriria a fórmula. A proporção ficaria um pouco mais chata para olhar, tá? Vou passar, hein? Olha o que temos pela frente. Essa aqui só para... Calma. Ah, fácil ainda. Essa aqui é de guri. Só que eu quero saber o que é que vocês vão fazer. Então, eu quero comentários no meu chat assim que vocês marcarem. Depois daqui é log exponencial, tá? A gente pode ser que a gente tome 20 minutos fazendo essa questão, mas vamos tentar. Dá uma olhada aí rapidinho. Questão de mesada, hein? Vocês que já têm aí trabalhando, quero ver se acertar, viu? Pagar as contas com R$ 30. Vai lá.
Vamos lá, 3 minutinhos. Ó, esse é o tipo de questão que, felizmente ou infelizmente, muita gente marca errada sem querer, tá? Sem querer porque o Enem, a única maneira de dificultar as questões de porcentagens do Enem é colocando uma alternativa que possivelmente você vai encontrar, mas não é ela, dependendo da maneira como é que você faz. Alguém aqui não marcou letra B? Eu só quero Eu quero responder essa questão apenas caso alguém não tenha marcado letra B. Letra B é o gabarito, 23,50. Mas eu quero utilizar algumas coisas aqui para fazer contas mais rápidas, mas não sei se é algo novo para você, mas acho que é legal. Por quê? Vou só puxar o início, tá? Se alguém não marcou letra B, manda para mim no chat que eu vou responder a questão toda. Mas a resposta é essa aqui. Eu acho que ela é simples, mas eu só quero trazer as alternativas. O que é que acontece? Vocês entenderam que algumas coisas vão sofrer reajuste, tá? A despesa mensal total vai precisar passar por alterações. E a gente vai organizar aqui para vocês entenderem, ó. O quadro representa o gasto mensal em real de uma família internet, mensalidade escolar e mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram um acréscimo, respectivamente, de 20% e 10%. Existe uma maneira de fazer isso muito rápido para todos os casos de porcentagem que tem. Na verdade, para qualquer um, exceto aqueles quebradinhos, tá? Mas para qualquer um que seja 10, 20, 30, 35, 45, tem uma maneira de fazer isso mais rápido. Quem é que sofreu reajuste? Internet e mensalidade escolar. Se eu pegar a internet, que era R$ 120, e eu estou dizendo que ela vai ter um aumento de 20%, eu consigo fazer essa questão de duas formas. A primeira, que eu geralmente explico. Se eu coloquei um aumento de 20%, significa que eu tenho 120% do valor daquele produto. Então, eu poderia, por exemplo, fazer 120 vezes 1,20, 1,2 no caso. Não sei se vocês se recordam ou conhecem, mas 1,2 é a mesma coisa de 100% mais 20%, certo? Existe isso aqui e pode ser útil. A outra maneira, a maneira mais rápida que eu quero mostrar a vocês. Toda vez que eu quiser tirar 10% de qualquer número, é só voltar uma casa. Então, se eu tenho R$ 120 e eu quero tirar 10%, isso dá R$ 12. Só que eu quero 20%, então eu teria que fazer 10% duas vezes, né? Então eu teria, no caso, para ter 20%, eu teria que colocar outro 10% aqui, que é R$ 12. E no fundo, o aumento de 20% é a mesma coisa de R$ 24 adicionais. Isso é uma maneira de se fazer, certo? Ou seja, a minha internet com o aumento de 20%, ela fica R$ 144. Isso é conta para ser feita de cabeça. Às vezes, quando a gente vai comprar algumas coisas, os caras já conseguem fazer isso rapidinho por causa dessa lógica. 1% não volta a casa. 1% é basicamente o próprio valor dividido por 100. Então, você teria que voltar duas casas para achar 1%. Quando eu tenho 10, eu só faço reduzir o valorzinho uma casa só. E a mesma coisa eu consigo colocar para... Deixa eu ver qual foi a outra coisa que subiu. Mesada. A mesada foi R$ 400. E nesse caso, eu tenho 10% de 400. Foi mal, me ligaram aqui. Eu tenho 10% de 400. Aliás, não, foi mal. É 700, perdão. Mensalidade. Então, 10% de 700, pela dica que eu acabei de dar, vai ser 70. Então, eu vou ter um aumento da mensalidade de 10%, então a mensalidade vai virar R$ 770. Então, eu consigo fazer isso mais rápido, certo? É só uma dica. Quer 10%? Volta uma casa. Quer 20%? É só fazer 10% duas vezes. Quer 30%? É só fazer 10% três vezes. Se eu quiser 5%, é só você fazer 10% e dividir por 2. E aí você consegue também montar. Dá para fazer tudo isso de cabeça, tá? De resto, qual é a pior parte aqui que o Enem vai brincar com você caso caia uma questão desse tipo na prova? A letra E, provavelmente, dependendo de como você tenha feito, possa ser que apareça na sua conta, certo? E você precisa prestar atenção no enunciado. O enunciado pede a porcentagem de redução da mesada. Imagina se sua mesada reduzir 76%, você não vai viver com nada, basicamente.
Então, é um valor absurdo para a redução da mesada, certo? Bruno, tá me ouvindo? Tô, Bela. Qual foi? Oi, gente, boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte de redução de e redução em. Ontem eu fiz uma questão que tinha redução em, aí eu, tipo, eu marquei errado, depois eu vim perceber que era, tipo, redução em. Você pode comentar sobre isso, por favor? Posso. Qual a diferença, na verdade, é básica, na verdade. Quando você bota redução em não sei quantos por cento, é você pegar seu valor original e tirar a porcentagem de redução. E quando eu falo redução de, é tipo assim, é um valor exato. Ele diminuiu aquilo. E o em você ainda vai diminuir. Você ainda vai achar um valor final. E geralmente, o em vem relacionado ao valor em reais. Tipo assim, quantos valores, não sei o que lá, deixa eu ver um exemplo aqui. Já não tenho nenhum exemplo em mente. Mas se tiver a questão, Bela, me manda também, que aí eu posso colocar aqui daqui a pouco. Mas basicamente é só o português do negócio. Tem muita diferença assim, não. Minha preocupação maior é só essa leitura do que vai reduzir, tá? Repare, é boa até essa pergunta, porque bate com isso aqui, ó. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Ou seja, quanto é que reduziu? Vocês, quando fizeram a conta, provavelmente encontraram que a mesada ficou 300, acho que R$ 306. Se sua mesada era 400 e agora está 306, tem como ter reduzido 70% da sua mesada? É impossível. Até olhando aqui, ó, a redução não foi nem de 50%. Foi muito, muito menos de 50%. Então, não tinha como ser essa redução da mesada de 76%, nem de 70%. Nenhuma das duas são, as duas são absurdas. É só o cansaço mesmo que vai acabar vencendo você, caso não preste atenção, tá? Pergunta para eu respirar aqui também. Se não tiver, a gente vai para outra. Mas só são coisas realmente para vocês revisarem no geral. Bela, faz o seguinte, vou dar só esse tempo. Tem ela fácil aí para me mandar foto? Se tiver, manda para Sim, mim eu aí. vou mandar tirar foto agora e te mando pelo WhatsApp. Manda no WhatsApp aí, que eu já abro aqui com a galera e já tiro essa dúvida. Enquanto isso, véi, a ampulheta tava bonitinha descendo, tudo lindo. Agora ela só desce, puf. Tava tão. Ai, perdi tanto tempo fazendo, que triste. Mas, enfim, eu tô marcando tempo no cronômetro de qualquer forma. Até agora, nada surreal, hein? Todas as questões aqui vocês conseguiram fazer no tempo hábil. Vamos lá para outra. Essa é linda. Essa é linda para vocês se matarem aí, para fazer. Essa aqui vocês vão demorar para caramba, a não ser que vocês peguem um feeling do processo. Não sei se vocês estão enxergando aqui a função. Dá uma lida por alto aqui na função, só para ver se vocês conseguem enxergar, please. Senão eu vou colocar aqui do ladinho e vou e vou colocar aqui embaixo, ó. Que t que 0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Certo? Para os míopes de plantão igual a minha aí. É elevado, tá? Isso aqui tá elevado. Espera que eu vou melhorando aos poucos aqui. Mas olha aí a questão e vai lá.
Só para vocês terem noção, deixei 6 minutos para vocês fazerem essa questão. É realmente uma questão mais trabalhosa, sem sombra de dúvidas. Porém, tem uma dica aqui que vai ajudar em várias questões. A gente tem a mania, infelizmente, de todos os cálculos que a gente vê na prova, querer fazer o cálculo. Se tiver lá 2 mais 2, vocês vão fazer 2 mais 2. Só que tem técnicas no Enem, na verdade não é nem Enem, é matemática em si, que a gente não precisa fazer multiplicação. Quem é meu aluno sabe que eu odeio ficar fazendo contas. Geralmente, para mim, conta é mais fácil perguntar a vocês do que eu fazer, porque eu geralmente faço decomposição dos números ou não multiplico eles. Eu vou tentando simplificar ao máximo. A ideia dessa questão, por mais bugado ou grande que seja isso aqui, tem técnica. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Não sei se todo mundo conhece esse método, mas é legal. Viagem. Vocês já leram, basicamente, já entenderam como é que forma o processo aqui. QT é a quantidade de carbono, T é o tempo e Q0 é a quantidade no ser vivo que vai ser analisado. E aí, o que é que a gente precisa prestar atenção? O que a questão quer é o fóssil mais antigo. Ou seja, ele quer o tempo, aquele fóssil que demora mais, que está mais há mais tempo ali. E ele me traz um monte de tabela aqui, um monte de coisa na tabela, com várias informações diferentes. É a primeira coisa. Como eu quero achar o fóssil mais antigo, eu preciso do tempo. Então, eu tenho que pegar essa minha equação aqui, essa minha função, foi mal, e organizar ela de maneira que eu isole o meu t. Então, basicamente, para eu isolar o meu t, que está no expoente, eu posso pegar esse Q0, passar dividindo. Ó. Então, eu vou ficar com QT sobre Q0 é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Para eu sair disso aqui, eu poderia colocar no logaritmo, mas logaritmo assusta, logaritmo tende a ser mais difícil, então a gente não vai usar isso. A gente vai fazer um teste. Qual é o primeiro teste? Eu vou pegar o primeiro fóssil aqui, ó, fóssil 1, e vou pegar a relação. Eu não isolei o QT sobre Q0, então vou aproveitar só esse primeiro valor aqui para fazer um teste. QT é 32, sobre o Q0 do 1, que é 128. Isso é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Aliás, eu vou aproveitar para resolver uma coisa. Para resumir uma coisa. Se o expoente ele está negativo, significa que eu posso pegar essa base, só para relembrar, tá? Significa que eu posso pegar essa base e posso inverter. Então, se aqui é um 2, eu posso inverter, ficando 1 sobre 2, e meu expoente se mantém t sobre 5.730. Só para relembrar, não precisa fazer isso, mas eu acho até que fica mais bonitinho. Tudo bem até aqui? Se lembram disso? Dá uma olhadinha, por favor. Isso aqui, se eu for simplificar, ó, 32 e 128, eu posso dividir em cima por 32, embaixo também eu vou achar 1/4. É importante vocês simplificarem. E eu caio numa equação exponencial. Como é que eu vou resolver essa equação exponencial? Eu tenho que colocar ambos os lados na mesma base, ó. 1 sobre 2. 1 sobre 4 é a mesma coisa de 1 sobre 2 ao quadrado. E isso aqui continua a mesma coisa. Ó. E quando eu faço essa igualdade, como as bases são iguais, ó, eu posso cortar e os expoentes seriam iguais. Olha a parte essencial agora que eu quero que vocês se atenham. Como é que eu acho o t, então? Eu vou pegar 2 vezes 5.730. Eu teria esse tempo. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte. Todos os processos que eu for fazer aqui, tanto no 1, quanto no 2, quanto no 3, quanto no 4, quanto no 5, a minha parte da direita da equação ó, é sempre essa, concorda? Olha a ideia. É sempre 2 elevado a menos t sobre 5.730. Sempre, em todos os casos. O que vai mudar é o lado esquerdo da minha equação. Então, todo esse lado direito meu, ele vai se manter igual até o fim, em todos os casos. Então, todo mundo, basicamente, vai ter isso aqui no produto final. A única coisa que vai mudar vai ser esse 2, que pode virar 3, pode virar 4, pode virar 5. E no final das contas, qual é a conta final que eu preciso fazer? 5.730
vezes esse número que eu não sei quem é. Nesse caso aqui é 2. Então, todas as contas que você for fazer aqui, tanto por 2, por 3, por 4, por 5, eu vou ter sempre alguém multiplicado por 5.730. Porque o meu lado direito da equação eu não mexo para nada. Eu estou mantendo ele, se você seguir na sequência aqui, ó, eu estou mantendo ele até o fim. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Isso te ajuda a fazer essa questão muito mais rápido. Não sei até que nível vocês conseguem enxergar, mas eu adoraria que vocês pudessem dizer, ok, peguei a visão, ou algo do tipo. Porque o lado direito sempre é a mesma coisa. Porque olha como fica mais fácil. Modelo, ó, vou até mudar de cor. Olha como fica mais rápido. Se eu for para o fóssil 2, ó, fóssil 2, é QT sobre Q0. Então, é QT sobre Q0. Vixe, bugou, volta. Problemas técnicos na minha caneta. Pronto. QT sobre Q0. Deixa eu tirar só o fio aqui. Então, eu teria 8 sobre 256 igual a esse cara que eu já sei que vai ficar a mesma coisa. Então, basicamente, é só eu pegar essa minha fração aqui, que está bonitinha, e já organizar. Ó. Se eu fosse simplificar essa fração, quanto é que ficaria? Ficaria 1 sobre 2 elevado a 5. Então, eu posso, basicamente, ó, perceber que é o expoente que eu vou usar na minha conta. Então, no item 2, eu vou ter como tempo 5 vezes 5.730. Então, o que eu preciso realmente só para essa questão é pegar, ó, fóssil 3, é eu pegar a minha fração, simplificar, colocar na base 2 e colocar o expoente. E o expoente vai multiplicar pelo tempo que já existe. Comparem, só por feelingzinho, comparem essa de roxo e essa de vermelho. Quem vai ser o maior? Obviamente, a de vermelho. Porque a de vermelho é 5 vezes 5.730. Sacaram a ideia? Não é algo que se desenvolve de uma hora para outra. Não é algo que se desenvolve de uma hora para outra. E nem enxerga de uma hora para outra. Mas, como eu conheço muito de vocês, eu sei que seria uma das questões que vocês deixariam por último. Essa questão foi considerada média. Não foi considerada nem fácil nem difícil. Foi média. Porque dá para ser feito. Agora precisaria de tempo. Como é que eu chutaria uma questão de maneira inteligente? Boa. O que é que eu faria na situação dessa? Primeiro, uma coisa que todo mundo acho que perceberia na hora da questão, que eu teria que fazer a razão, né, de QT sobre Q0. QT sobre Q0. Quem tivesse o maior denominador da minha fração seria a minha resposta. Aí eu chutaria algo que tivesse uma diferença muito grande. Por exemplo, 128,32, isso aqui dá 1/4. 8 e 256 dá 1 por 32. Então, ó, repare que está bem longe, ó. Está bem longe um do outro. Então, eu colocaria por essa lógica de simplificação, porque eu percebi que aqui tem uma razão, tá? Aqui tem uma razão, então eu iria analisar as frações para perceber o que mais longe teria, o que mais longe seria. Mas é difícil, tá? Isso aqui seria o fóssil. A resposta para quem fez aqui, eu acho que acharam quem fez, acho, a letra B, me confirma, mas é uma questão muito densa. É questão para realmente dar uma passadinha. A gente vai usar essa lógica nas questões daqui a pouco, tá? Faltam poucas. Eu sei que eu botei até 4 horas, mas adoraria que vocês pudessem finalizar algumas aqui com pensamento comigo, certo? Inclusive, meu Zoom não caiu, hein? Entrou meu pagamento, coisa boa. Pix é uma coisa linda. Sim, fazendo um final. Quer dizer, fazer no final aquela parada. Às vezes a questão é muito grande, mas ela é fácil. Mas essa, porque a gente leu depois, óbvio, a gente percebe que é um pouco mais demorada. Mas não caiam nessa de, tipo, questão muito grande, pular, fazer por último, porque tá cansado, tá? Vamos lá para essa. Adoro essa questão. O famoso log que vocês gostam de pular. Juro por Deus que essa é a última difícil que tem aqui. As outras é estratégia, tá? Vai ser muito mais rápido. Deixa eu voltar aí. Vai lá, rapidão. E Sanches, manda para mim quando você puder a questão, please. 3 minutos, tá? Não vou passar de 3 minutos não, porque a gente tá sem tempo.
os 3 minutos mais pesados da vida de vocês, né? Só uma pessoa me mandou a resposta nessa. Que triste. Log é a decepção universal do mundo. Choremos. Mas, por incrível que pareça, gente, deu 3 minutos certinho. Por incrível que pareça, não foi considerado difícil, porque é uma questão apenas de aplicação de propriedade. Só que para você enxergar que a propriedade vai ser aplicada, aí talvez seja um mistério. Mas o que é que acontece? Vamos tentar ler aqui. Essa lei foi batizada com o número, essa lei, como você fala esse negócio, foi batizada com o nome do linguista americano e é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por, ele dá isso aqui bonitinho. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 é a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra e assim sucessivamente. E ele fala que A e B são constantes. Natural, só explicou basicamente o que é essa fórmula e como funciona. Não me ajudou em nada na questão até então. Vem agora. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar os valores de A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre x e y é... Primeiro, qual a primeira confusão que a gente tem aqui? Bruno, eu nem enxergo log de R, muito menos log de F na minha questão. O que é que eu faço? Essa é a principal ideia, né? Eu não estou enxergando log. Como é que eu acho esse log de R e log de R para substituir por x ou y? Eu vou pegar a minha linda equação aqui, que também eu não sei se é o melhor formato para poder organizar isso, mas se eu quero que apareça um log aqui, a maneira mais fácil para aparecer um log é eu colocar log dos dois lados. É a maneira mais fácil de o log aparecer, para não precisar utilizar propriedades mais loucas. Se eu coloquei log dos dois lados, eu já enxerguei uma coisa nova aqui, ó. Ó o log de f que estava procurando, ele apareceu, que é y. Então já posso colocar aqui, ó, como y. Só que essa segunda etapa da minha direita tem uma parada legal, porque isso vocês não podem ir para a prova sem saber, porque é o básico do log, é propriedade que tem uma divisão, ó. Tem uma divisãozinha. Assim como na exponencial, você tem na exponencial isso aqui, ó. Exemplo. Isso aqui na exponencial é a mesma coisa de 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, certo? Que é subtração no expoente, vira uma divisão. Então, no caso aqui do log, eu tenho uma divisão, então vai ficar log de A menos log de R elevado a B. Já foi. Acabamos a questão. Por quê? Log de A menos. Esse B é um expoente, eu posso aplicar uma outra propriedade de log, que é só jogar ele para frente. Então, aqui fica B vezes log de R. E log de R, a questão me deu, olha aqui, que é x. Então, eu tenho y é igual a log de A menos B vezes R. Vezes x, perdão. Vezes x, que é a letra A. Agora vocês choram. Vejam aí o quanto foi difícil ou deem risada, que é importante para a nossa saúde mental. Mas lembre-se, mais uma dica, né? Se não deu log, acha o log. Se vira para poder encontrar o log aí, que nesse caso é só colocando o log dos dois lados. Tudo bem? Olha agora, sendo sincero com vocês, olha agora para isso e vê se realmente é algo surreal. A gente não gastou nem 5 linhas para fazer a questão aí. Não é algo surreal de ser feito. Não é aquele log capeta que tem que fazer questão, botar no expoint, jogar para o outro lado, botar número. Não, foi um log mais tranquilo. Organizou a propriedade, aplicou ali e matou. Tudo bem? Como estamos de tempo aí, tá tranquilo para vocês? Dá para fazer mais umas duas? Duas difíceis não, relaxa. Vou mudar um pouquinho a temática, só para relaxar um pouquinho. Vejam aí se está ok para vocês. Nivene, Júlia, Lore, Mel, Davidson. Thali já tinha mandado a resposta, a Gil já mandou também aqui. Então, tá aí, tá? Lembrando que isso aqui foi do ano passado, tá? Vamos mudar um pouquinho o foco.
O que eu preciso e o que eu quero agora é estratégia. Essa eu vou desafiar vocês a utilizar uma estratégia. Quem é meu aluno gostaria muito que vocês pudessem utilizar as estratégias que eu treino com vocês, mas essa questão aqui agora, eu vou dar 1 minuto e meio. Eu não vou dar nem 3 minutos, eu vou dar 1 minuto e meio. Se vocês não sabem estratégia nenhuma, problema de vocês. Eu vou mostrar depois, mas eu quero 1 minuto e meio nessa. Vai lá que eu vou botar no cronômetro aqui. Cumprindo a palavra, 1 minuto e meio para entender. Bruno, não dá para fazer esse 1 minuto e meio, média, não sei o quê. Dá. Dá para fazer e é o que eu quero que vocês apliquem. Quase ninguém usa isso. Quase ninguém sabe isso. Então, foca aqui no detalhe, porque é importante. Toda a questão de média que tiver no Enem, vocês podem aplicar isso aqui, caso seja uma questão de comparação. O que é isso? Repare que todos os carrinhos aqui, tá vendo? Tem um valor diferente para o desempenho para 3 meses. E ele quer o carro que vai ter o maior média, na verdade. Ele ainda foi bonzinho, viu? Deixa eu só ver que mandaram questão aqui. Ele ainda foi bonzinho, viu? Porque ele fala que o carro mais econômico é aquele que teve a maior média. Tem questões que ele nem isso fala. E muita gente errou. Não sei se vocês vão lembrar, vocês que fazem muitas questões aí. Tem uma questão que ele falou assim, qual é o carro mais econômico? E a galera achou que era o menor valor. Só que a economia de carro, na verdade, é o maior valor. E nessa ele explicou melhor. Ele colocou aquele que teve a maior média. O que é média? Soma todos os valores e divide pela quantidade de elementos somados. Só que a dica para fazer isso rápido, como eu estou fazendo, isso só vale para comparação, tá? Como eu estou fazendo uma comparação entre 5 termos, e eu iria fazer 6,2 mais 9 mais 9,3 dividido por 3. 6,7, 6,8 mais 9,5 dividido por 3. Todos esses carros eu teria que fazer a divisão por 3. Só que como eu estou fazendo a comparação, quando ele pedir a média nesse comparativo, eu só preciso somar isso aqui. Soma as unidades de cada carro. Aquele que tiver a maior soma tem a maior média obrigatoriamente, porque essa divisão por 3 acaba sendo apenas uma constante. Não vai mudar nada na sua vida. Então, você ganha tempo. Então, ao invés de você fazer a soma e dividir por 3, você só basta fazer a soma. Bruno, se tiver 10 valores, não importa, você soma os 10 valores, porque você vai ter que somar de qualquer jeito, né? Não tem para onde fugir. Só que ao invés de você dividir, você não divide. Pega só a maior soma. Por que isso, Bruno? Por exemplo, vou pegar uma aula mais fácil, óbvio. Vamos fingir que o carro 1 deu um somatório de 10, o carro 2 deu um somatório de 20. E eu tenho apenas 2 carros nessa minha parada, tá? Vamos supor que eu somei apenas 2 valores. E a soma do primeiro deu 10, a soma do segundo deu 20. Se eu fosse realmente fazer a média, eu teria que dividir aqui por 2, porque tem 2 carros somados, e eu teria que dividir isso aqui por 2, porque tem 2 carros somados. Aqui daria 5, aqui daria 10. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Naquele que eu tive a maior soma, eu tive o maior média. É isso que eu quero que vocês percebam. Então, na média de comparativo, eu não preciso fazer a divisão. Eu só somo.
Quem tiver a maior soma, acabou e fim. Então, vocês provavelmente aí, deixa eu ver a galera marcando aqui, isso aí. Quem marcou letra C, acertou. Vocês não queriam tanto uma questão de soma no Enem? Aí, essa é uma questão de soma. Somou, acabou. Certo? Zero defeito, zero problema. Aí a questãozinha. Pegaram a visão? Organiza aí. Bonitinho. Só para a gente tentar aplicar a mesma coisa na outra. Vamos lá. Não vou nem passar essa aqui agora, essa aqui você já conhece, mas deixa eu ver algumas aqui que eu acho necessárias. Deixa eu ver se tem alguma de média aqui para a gente fazer, só esse comparativo. Não, aqui só tem umas questõezinhas extras que eu coloquei. Mas beleza, ó. Só no geral, observem o que eu vou passar. Olha essa questão, olha o tipo de gráfico, certo? Olharam, né? Olha essa, o tipo de gráfico. 2018. Olha essa, o tipo de gráfico. 2016. Todas essas três questões, a mesma coisa. 2016, 2017, 2018, 2020 caiu uma questão dessa aqui também. Então, tem sido muito comum esse estilo de interpretação de gráfico. E eu só quero que vocês tentem fazer isso aqui o mais rápido possível, só para visualizar se realmente é de boa para vocês. Apenas essa, tá? E aí eu vou fazer um apanhado geral aqui e a gente finaliza. Beleza? Dá uma olhadinha nessa rapidinho. Vai lá. Tem nem graça, gente. Não deu nem 30 segundos de questão. Que é isso? Vou esperar mais 3 respostas aqui. Ai, sem graça vocês. Teve nem 30 segundos de resposta. É esse tipo de questão que vocês fazem rápido, tá? Eu ainda sugiro procurar logo na questão algo desse tipo, que tem gráfico, e pronto. Porque, meu amigo, é exatamente o que vocês marcaram. Se vocês fossem fazer essa aqui agora, é mais fácil ainda. E se vocês fossem fazer essa aqui agora, era um tapa só. Então, são questões muito de boas para vocês. Não esqueçam, se cair de novo, arrasem logo nessa, faz logo de cara, porque é muito fácil de organizar. Eu trouxe essas outras aqui, ó, que também é um comparativo. Não errem essa, pelo amor de Deus, porque se errar, afunda você. Eu trouxe essa aqui e essa de comparativo, mas não vai dar tempo para fazer, que daqui a pouco eu dou uma aula. Mas eu vou enviar esse slide para vocês, tá? Então, vocês vão ter essa aqui para dar uma treinada, que é idêntica a essa aqui. Só muda o formato da parada. E essa aqui, ó, acho que vocês conhecem, que é idêntica a essa aqui. Duas questões idênticas, mesmo estilo de gráfico, mesmo estilo de pegada de análise, mesma coisinha, fazendo um comparativo de 2 anos diferentes, ó. 2016 PPL, 2015 regular. E aí, a gente finaliza essa primeira etapa, que só foi uma extra para vocês brincarem, para aplicar. E tem 2 questões aqui que me mandaram agora. 3, na verdade. Uma de Bela para fazer, com porcentagem, e as 2 de Sanches. Deixa eu só abrir outro programa aqui rapidinho. Acho que vocês não vão fugir. Depois aqui eu quero comer, minha dieta bateu já aqui, tô de fome, fome, fome. Deixa eu abrir aqui as 2 questões, rapidinho. Exatamente. Não tem o que fazer. Esqueça tudo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, ele não abre agora. Deixa eu pegar essas questões no WhatsApp aqui para poder passar para vocês. No mais, como é que vocês sentiram? Valeu, valeu a ideia da revisão. Valeu a ideia da revisão, valeu a ideia de relembrar algumas coisinhas. Acho que é importante a gente dar umas
dar umas olhadinhas, assim, algumas coisas básicas. Pelo menos dizer assim, ó, cara, isso aqui eu preciso relembrar, isso aqui eu acho que é legal. Top. Você sabe que eu gosto de aprontar, eu gosto desses feedback, porque é importante tanto para mim quanto para vocês, né? Vou fazer uma filmagem nesse negócio aí, que parada. Todo mundo em casa. E o pior, velho, que eu ensino muitas dicas dessa desde o fundamental, velho. Pra galera ficar logo na onda. Deixa eu trazer uma extra aqui, fora do. Estão vendo já a tela aí, por favor? Dá um ok. Fora da lógica, que foi uma que Bela comentou, né? E foi uma que Júlia pediu para poder fazer também algo parecido. Essa questão aqui, gente, foi considerada média. Inclusive, posso até enviar para vocês meus documentos com o resumo de questão e resolução em vídeo. Essa questão aqui é uma questão que envolve volume, é uma questão fácil, ao meu ver, é fácil, mas o que é que aconteceu? Caiu naquele distratorzinho dessa palavrinha aqui, ó. Deve ser reduzida em. Existe a diferença. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Deixa eu pegar um exemplo aqui bonito. A outra palavra que a gente. Deixa eu botar a frase lado a lado que fica melhor. Essas duas frases, ó, a altura da lata atual deve ser reduzida em. E a altura da lata atual teve uma redução de. Essas duas utilizam em e de, mas ela tem um significado final sendo a mesma coisa. Você reduzir em é quanto foi reduzido. Teve uma redução de também é quanto foi reduzido. Então, essas duas têm a mesma equivalência. Por isso que eu não quis colocar naquela hora um programa, uma visão geral, porque pode modificar de acordo com o que ele está pedindo. Então, o em e de não muda tanto, no geral, o formato de resolução. É mais do que ele pede. Então, quando ele fala assim, a altura da lata atual deve ser reduzida em, você tem que pegar e ver quanto vai precisar reduzir isso. A mesma coisa na frase de baixo. Redução de é quanto precisou diminuir daquele valor final. Não tem tanta diferença no processo, tá? Essas duas, nessa situação, é a mesma coisa. Agora, se eu perguntasse, por exemplo, pior que ele poderia fazer o seguinte: a altura da lata atual é. A altura da lata atual é. Se ele falasse a altura da lata atual é, você não teria que calcular a redução, você tem que calcular o valor que ficou. Perceba a diferença? A altura da lata atual é. Então, significa que é o valor final dessa altura em porcentagem. E aqui, na verdade, ele quer quanto reduziu para ficar nesse valor final da altura. Eu só peguei ela mesmo para poder fazer essa característica aqui, tá? Não sei se eu deixei claro, mas é basicamente essa lógica. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu pegar de Gabi. Se vocês quiserem tirar um print também para depois dar uma pesquisada, fazer com calma. Deixa eu ver a primeira aqui e a segunda. Muito boa. Essa questão aqui, ó, gente, Sanches me mandou. Não liguem não que eu peguei do site mesmo, tá? Caiu uma questão dessa no ano passado, tá? E essa aqui não foi do ano passado. Essa aqui é até mais fácil. A do ano passado, meu irmão, eu tive que ler umas 3, 4 vezes para entender como eu podia fazer isso mais rápido. Mas é uma questão muito comum, é uma questão que eu aposto para esse ano de novo, algo nesse tipo, e que é simples. Essa eu vou resolver porque eu acho que a sacada dela é muito massa.
que é o seguinte, ó, o preparador de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. O que é que acontece aqui? A média de altura é 1,80. Ou seja, se eu pegar o jogador 1, eu vou botar atleta, tá? Atleta 1 mais o atleta 2 mais o atleta 3, até o atleta 20, somar todas essas alturas e dividir por 20, vocês concordam comigo que isso é o cálculo de média? É eu somar todo mundo e dividir pela quantidade? Isso é o cálculo de média. Isso está dando igual a 1,80. Claro que dá para fazer mais rápido do que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu estou mostrando a vocês a leitura. Como é que eu transformo a frase numa montagem de média? Montei. Aí ele vem. No último treino, antes da estreia, em um campeonato, um dos jogadores desfalcou do time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Olha o que ele vem agora. Se o novo jogador é 0,20 mais baixo que o anterior, qual a nova média? Tem uma dica aqui que eu acho que isso é matador para esse tipo de questão. Qual é a dica? Eu posso fazer o seguinte: achar o somatório dessas alturas desses 20 atletas. Como é que eu acho só o somatório? Só o somatório dessa altura desses 20 atletas. Eu vou pegar isso aqui, ó, e multiplicar por isso. Se eu pegar 1,80 vezes 20, eu estou achando o somatório da altura dos 20 atletas. Isso aqui vai dar 36. Deixa eu ver. 1,8 vezes 2 dá 3,6, vezes o zerinho, 3,36. Pronto. Então, a altura dos 20 atletas dá 36. Só que o que aconteceu? Um atleta saiu e o que entrou é 20% mais baixo. Então, 20% não, 0,2 mais baixo. Ou seja, esse valor aqui, que era a altura anterior dos 20, ele vai ter que sofrer uma redução de 0,2. Ficando, então, 35,8, porque uma altura foi reduzida 0,2. Fiquei com isso. Isso é a minha média? Não. Isso é o novo somatório. O que é que eu faço, então, para tirar a média? Eu divido por 20 e acho a nova média. Fim. Aí teve no outro ano a mesma questão, só que ele falou que 2 jogadores saíram. Perdão. Um jogador foi trocado com a altura não sei quantos menor, não sei quantos metros menor, e o outro foi retirado. Mas era a mesma coisa. Você fazia o somatório dos jogadores, tirava o quanto saiu e tirava do cara que saiu totalmente. Só que a sua divisão não era mais pelos 20 jogadores, agora teria que ser por 19, porque um saiu totalmente e o outro foi com a altura reduzida. E ele fica fazendo jogos de ano em ano com questões desse tipo. Só que aqui caiu ano passado, eu posso até enviar no grupo, foi muito difícil. E eu quero até mandar no grupo para vocês tentarem fazer e perceber a diferença, tá? Enfim, pegaram a ideia geral? Só a ideiazinha geral. Diga, Karina. Gabi, a outra eu te explico daqui a pouco, viu? Que essa eu já respondi para uma boa parte da galera daqui. É porque é o contrário, Karina. É x mais 0,2 igual a 1,8 vezes 20. Eu não gosto de usar essa lógica, não. Eu acho confuso para montar uma equação. Eu acho que tem a chance de errar é muito maior. Mas seria essa ideia aí. A outra mando para você, Sanches. Beleza. Ó, vou deixar para vocês, de boas aí, esse slide que eu mandei aqui agora. Sugestão, por favor. Vocês fazem o que vocês quiserem, óbvio. Mas a sugestão, tenta ver esse slide, pelo menos de hoje. Termina ele, tem 3 questões. Dá uma olhadinha em gráfico para ver se está tranquilo. Deixo para vocês aí. Posso enviar os meus 2 documentos que tem as questões de todos os anos e as resoluções. Também posso deixar para vocês aí. Ah, tô querendo olhar a questão de razão. Aí vocês abrem o tópicozinho de razão e pegam as questões, tá? Quero ver proporção. Você abre o documento, procura a proporção e tem todas as questões de proporções lá também com os vídeos. Pode ser uma boa para guiar.
Não adianta estudar assunto novo. Se tem alguém aí louco querendo estudar assunto novo, não dá tempo, não é mais a ideia de fazer isso. É realmente ajuste, tá? Por exemplo, as minhas turmas aí, eu revisei um pouquinho de equação modular, então é bom vocês darem uma olhada na equação modular. Não que vá cair, mas pode ser um diferencial. Logaritmo, eu percebi que vocês, nessa aqui, hoje, tiveram muita dificuldade em logaritmo, então também não é uma questão que cai muito, mas quando cai pode ser um diferencial. Lembrando, a galera que tem aula comigo, geometria analítica, logaritmo e circunferência e função seno e cosseno, esses 4 assuntos, a gente não treinou muito, primeiro porque não cai muito, e segundo que as questões costumam ser difíceis. Então a energia não tem que focar nisso, tá? A energia tem que ser focada em questões fáceis. Matemática básica, estatística, porcentagem, estudo de gráfico. Então foquem nesses assuntos mais básicos. Os outros, claro, é o diferencial. Mas respirem, não vá tentar aprender tudo agora e a gente vai revisando. A galera que tem aula comigo, por favor, só um recado antes que eu esqueça, aproveitar que todo mundo aqui. Separa desses assuntos aqui, se teve algum que não bateu certo, para a gente fazer nesses 2 dias aí, quinta e sexta. De resto, eu acho que tentei trazer o máximo de coisas que eu pude. Acho que deu bom. Qualquer coisa, ano que vem a gente melhora. Espero que vocês já estejam passados, óbvio. Mas, no mais, muito obrigado. Foi produtivo pra caramba mesmo. Obrigado. Eu quero só fazer uma mídia porque eu sou midiático e a vida é assim. E eu quero isso porque eu sou isso. Como você não tá de câmera ligada, eu não vou forçar ninguém a ligar a câmera, tá igual o pessoal. Eu só quero fazer um boom, porque eu sou midiático mesmo. E eu adoro esse chat barril, porque vocês são barril, velho. É bom que não tem ninguém com a câmera ligada, ninguém precisa saber nada, tá ligado? Mas a tarde foi produtiva demais, isso é louco. Dá um salve aí na galera, velho. Dá um salve aí, que vocês são famosos agora. Que parada é essa? Energia. Galera, boa demais. 2 horas de conteúdo, só resolução de questão. Matemática tá na veia. Domingo é de vocês, viu, galera? Façam na calma, façam na paz. Vamos utilizar esse domingo para tentar procurar sempre matemática mais fácil, tá? Tenta utilizar a matemática, as questões mais fáceis que a gente aprendeu. Tô aprendendo, gente. Só falta o arroba para pagar as paradas para vocês aí. Se eu fosse um professor de arroba de YouTube, eu tava pagando uma pizza a cada aula. Mas vamos que vamos. Vamos utilizar o grupo para poder compartilhar ideias, tá? Eu vou tentar sempre mandar uma questãozinha, alguma coisa do tipo lá e lembrar vocês. E no final das contas, fazer as coisas. Galera que eu convidei aí, muito obrigado por participar. Saudade de vocês. E é isso. Sucesso. Arrasem, que eu não vou ver mais aí. Boa sorte. Qualquer dúvida, tamo junto, viu? Beijo, meu povo. Muito obrigado. Tchau.